Olá, fera! Seja muito bem-vindo ao canal Química na Dose Certa, o seu canal de Química no YouTube. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre a introdução à Química. Tá preparado? Então, pega lápis, caneta, borracha e um caderno para fazer as anotações. Vamos começar? Vamos começar a aula hoje com uma pergunta. Eu quero saber se você sabe o que é matéria. Bem, pessoal, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, é tudo que podemos ver e sentir à nossa volta. Por exemplo, esse computador que você está assistindo essa videoaula é um exemplo de matéria. Esse caderno onde você está fazendo as anotações também é um exemplo de matéria. O lápis, a borracha, a caneta que estão aí, ó, juntinhos de você, também são exemplos de matéria. Se liga na dica. Porções limitadas da matéria são chamadas de corpos. Se essas porções possuírem um formato específico e útil, são chamadas de objetos. Flávio, eu não entendi isso não. Repete. Presta atenção nesse exemplo. Pessoal, se você pegar uma árvore bem grande, bem bonita, aquela árvore você vai classificar como matéria, corpo ou objeto? Pensa um pouquinho. Boa! Você vai classificar essa árvore bem bonita, bem grandona, como matéria. Agora, se eu pegar essa árvore e transformar essa árvore em vários pedaços de madeira, ou seja, em porções limitadas da árvore, você tem o exemplo de corpo. Se eu pegar esses pedaços de madeira e transformar, por exemplo, em uma mesa, você tem um objeto. Entendeu o que é matéria, corpo e objeto? Coisa boa. Agora a gente vai ver o que é energia. Vamos lá? Um outro conceito muito importante na introdução à química é o conceito de energia. Bem, não podemos ver ou tocar a Errei. 1, 2, 3, 4, 5. Um outro conceito muito importante nessa introdução à química é o conceito de energia. Não podemos ver ou tocar a energia. No entanto, podemos sentir sua presença. Definir energia com rigor não é uma tarefa fácil. Por isso, em química, utilizamos uma definição prática de energia. Energia é o ente que pode realizar trabalho e provocar transformação da matéria. Ferinha, se liga nessa dica agora. Existe um conceito moderno de matéria. É um conceito que os grandes vestibulares do Brasil vêm trazendo. Esse conceito ele é baseado na ideia de Albert Einstein. Einstein ele mostrou que matéria e energia estão juntas e podem ser transformadas. A famosa equação de Einstein, onde ele diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mostra que energia e massa são praticamente a mesma coisa e diz que energia e massa volta. Errei. 1, 2, 3, 4, 5. Um outro conceito muito importante nessa introdução à química é o conceito de energia. Energia, volta, errei, 1, 2, 3, 4, 5. Um outro conceito muito importante nessa introdução à química é o conceito de energia. Não podemos ver ou tocar a energia. No entanto, podemos sentir sua presença. Definir energia com rigor não é uma tarefa fácil. Por isso que em química vamos utilizar a definição prática de energia, que diz que energia é o ente que pode realizar trabalho e provocar transformação da matéria. Essa transformação, ela pode ser uma transformação física, essa transformação, ela pode ser uma transformação química. Então, quando você pega essa caneta que você está fazendo as anotações e quebra essa caneta, você está transformando a matéria. Você transformou essa matéria porque você utilizou energia. Agora, ferinha, você que vai fazer um vestibular muito concorrido, se liga nessa observação. Eu quero mostrar para você o conceito moderno de matéria. Bem,
É muito importante lembrar que matéria e energia não podem ser criadas nem destruídas, podem ser somente transformadas. Albert Einstein mostrou que matéria e energia estão juntas e podem ser transformadas. A famosa equação de Einstein, que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é o exemplo disso. Turma, não se esqueça que esse Czão é uma constante, é a velocidade da luz no vácuo. Essa constante mostra para a gente que energia e matéria são iguais. Ou seja, a gente pode dizer que matéria é energia condensada. Se liga nesse conceito moderno de matéria. Vê, a gente está trabalhando esse conceito moderno como uma observação, mas ao longo do nosso curso vocês vão ver que eu vou utilizar aquele conceito que nós vimos no slide passado, onde diz que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bem, eu quero agora trabalhar com vocês o que? Eu quero trabalhar as propriedades da matéria. Por quê? Essa energia que nós estamos falando, nós vamos trabalhar em outro módulo. Essa energia nós vamos falar especificamente lá na Físico-Química, lá no módulo do segundo ano. Nós vamos nos apegar agora na matéria. Vamos para o próximo slide, as propriedades da matéria. Vamos lá. Bem, galera, como eu tinha falado no slide passado, nós vamos começar agora a falar um pouco sobre as propriedades da matéria. Bem, a matéria, ela apresenta três tipos de propriedades: as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais. As propriedades gerais são as que pertencem a todo tipo de matéria. Como assim? Pessoal, se lembra que eu falei para você que tudo que estava ao seu redor era exemplo de matéria? Então, tudo que está ao seu redor apresenta um tipo de propriedade chamado de propriedade geral. Quem são essas propriedades? Um exemplo é a massa. Matéria não é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Então a massa é uma propriedade geral da matéria. Não se esqueça que massa é diferente de peso. Vamos dar um vistozinho aqui que essa propriedade foi vista. Uma outra propriedade geral da matéria é a extensão. Pessoal, extensão é ocupar lugar no espaço. Toda matéria apresenta essa propriedade chamada de propriedade de extensão. Uma outra propriedade que nós podemos citar é a impenetrabilidade. É aquela velha máxima que todo mundo diz, né? Dois corpos não ocupam ao mesmo lugar, dos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço no mesmo instante. Vamos dar um vistozinho aqui. Uma outra propriedade que nós podemos citar é a divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em porções menores sem alterar a sua constituição, divisibilidade. E um outro exemplo para a gente terminar as propriedades gerais seria a compressibilidade. A partir da ação de uma força, a matéria pode ter sua forma reduzida. Pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu citei 5 exemplos de propriedades gerais. Existem outras propriedades gerais que eu não citei aqui, também não quero que você fique preocupado em decorar. Por exemplo, a porosidade é um exemplo de propriedade geral. Mas por que eu não falei? Porque, pessoal, eu não quero que você fique decorando as propriedades gerais. Eu quero apenas que você saiba que a matéria apresenta um tipo de propriedade chamada de propriedade geral, que pertence a todo tipo de matéria. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades funcionais agora. As propriedades funcionais são propriedades comuns a determinados grupos de substâncias que apresentam as mesmas propriedades. Por exemplo, ácidos diarrênios. O que fez eu classificar um grupo de substâncias como ácidos é que quando essas substâncias elas são dissolvidas em água, elas sofrem uma reação química chamada de reação de ionização, que é característica desse grupo. Por isso que a gente chama esse grupo de função. Por isso que a gente chamou de função ácido. Então as propriedades funcionais são propriedades comuns a determinados
grupos de substâncias. Esses grupos de substâncias, eles são chamados de funções. A outra propriedade que nós vamos trabalhar são as propriedades específicas. São propriedades individuais de cada tipo de substância. O nome já está falando, propriedade específica. Então, essas propriedades, elas são características individuais de cada substância. E essas propriedades podem ser químicas, que são aquelas responsáveis pelos tipos de transformação que ocorrem na estrutura íntima da substância, e não se esqueça que existem alguns fatores que podem evidenciar a ocorrência dessas reações. Quais são esses fatores? A mudança de cor, a formação ou dissolução de um precipitato, a mudança de temperatura e a liberação de um gás. Propriedades específicas são propriedades individuais de cada tipo de substância. Essas propriedades elas podem ser químicas, são aquelas responsáveis pelos tipos de transformação que ocorrem na estrutura íntima da substância. Elas podem ser físicas e elas podem ser também chamadas de organolépticas. Vamos trabalhar com as propriedades organolépticas e as propriedades físicas agora? Vamos lá. Vamos continuar falando sobre as propriedades específicas. Um outro exemplo de propriedade específica são as propriedades organolépticas. Essas propriedades, elas dependem dos nossos sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. Então, por exemplo, água pura. A água pura, ela é incolor, insípida, inodora, líquida em temperatura ambiente. Essas propriedades, incolor, insípida, inodora, são as propriedades organolépticas da água. Um outro exemplo de propriedades específicas são as propriedades físicas. Propriedades físicas são certos valores encontrados experimentalmente para o comportamento de cada tipo de matéria quando submetida a determinadas condições. Essas condições não alteram a constituição da matéria, por mais diversas que sejam. Exemplos de propriedades físicas da matéria: temperatura de fusão e ebulição, temperatura de ebulição e condensação, e uma propriedade física muito cobrada nos vestibulares, que é a densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume. Nós vamos falar especificamente da densidade no próximo slide. Eu queria encerrar esse conjunto de slides, que são os slides das propriedades da matéria, lembrando para você que essas propriedades elas não devem ser decoradas, mas é importante que você tenha uma noção que a matéria ela apresenta três tipos de propriedades: propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas. Vamos falar um pouquinho sobre a densidade. Tem uma observação importante no próximo slide. Vamos lá. Bem, turminha, essa observação é super importante. Não se esqueça, densidade é diferente de massa específica. Nós usamos a densidade para representar a razão entre a massa e o volume de objetos sólidos. Esses objetos eles podem ser ocos ou maciços. Já a massa específica, ela é utilizada para líquidos e substâncias puras. A gente pode dizer que a densidade é a característica de um corpo. Já a massa específica é a característica da substância que compõe um corpo. Vamos ver um exemplo prático? Presta atenção. Aqui eu tenho um cubo. E esse meu cubo, ele é feito de ouro. E esse meu cubo, ele tem uma massa de 965 gramas. Pessoal, a massa específica do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do cubo, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Eu vou comparar isso aqui com uma esfera. Uma esfera oca de ouro, também de massa 965 gramas. A massa específica do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico e a densidade da esfera 5 gramas por centímetro cúbico. Preste atenção, pessoal. Por que a massa específica foi igual? Porque a massa específica é uma característica da substância que compõe o corpo. Esse corpo era formado por ouro, então a massa específica é a mesma. E por que a densidade foi diferente? Porque a densidade é uma característica do corpo. O primeiro, você tem um cubo.
O segundo, você tem uma esfera. Apresentam volumes diferentes. Por isso que as densidades foram diferentes. Beleza? Agora se prepara, porque no próximo slide a gente tem uma outra observação importantíssima sobre densidade. Vamos lá. Bem, pessoal, essa segunda observação sobre a densidade relaciona a densidade com a flutuação. Isso aí é muito cobrado nos vestibulares. No Enem já caiu até uma questão sobre isso. Olha essa situação. Eu tenho aqui, pessoal, 3 materiais. Eu tenho a cortiça, dei a densidade da cortiça para você. Eu tenho a água, dei a densidade da água para você. E eu tenho um chumbo, também te dei a densidade do chumbo. Pessoal, antes da gente fazer qualquer análise, eu quero que você me responda: qual das 3 substâncias ou qual dos 3 materiais é o mais denso? Boa, você me falou que o mais denso de todos é o chumbo. Era isso que eu queria que você respondesse. Quem é o menos denso? Se você me respondeu a cortiça, parabéns. Muito bem. Veja que a densidade, pessoal, tem uma relação com a flutuação. Veja que quem é mais denso, ele vai para o fundo. Quem é menos denso, ele flutua. Então, presta atenção que eu tenho 3 materiais com diferentes densidades. Veja que o menos denso de todos, ele flutua, ele sobrenada. O mais denso de todos, ele o quê? Vai lá para o fundo. Vamos ver se você entendeu direitinho. Olha esse próximo slide aqui. Vê só. Novamente, 3 materiais: isopor, azeite e bola de gude. Pessoal, vou fazer uma pergunta. Qual dos 3 materiais é o menos denso? Boa, se você me respondeu que o menos denso dos 3 é o isopor, perfeito. Agora, qual dos 3 é o mais denso? Você respondeu bola de gude. Beleza, bola de gude é o mais denso. Então eu posso, pessoal, fazer uma relação entre a densidade desses 3. Eu posso dizer que a densidade do isopor é menor do que a densidade do azeite e a densidade do azeite menor que a densidade da bola de gude. Entenderam a relação de densidade e flutuação? Bem, pessoal, agora se liga, porque a gente vai ter uma série de exercícios, ok? Bem, pessoal, esse foi o módulo 1 de Introdução à Química. O módulo 2 e o módulo 3 já estão ficando prontos. Para você receber a notificação que esses módulos já estão no canal, se inscreve YouTube Química na Dose Certa. Se você quiser receber notícias, dicas de vestibulares, também passa lá no Facebook, Química na Dose Certa. Se você quiser, tá, mais informações sobre o nosso curso, www.flavioquimicatotal.com.br. Até a próxima aula, um forte abraço e bons estudos!